Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os termos da oração sujeito e predicado. Temos aqui um meme para vocês analisarem. Nós temos, por primeiro, uma pessoa sem nada e no segundo, primeiro sujeito simples e depois sujeito composto. O que nós temos que podemos analisar aqui nesse meme? Observem que o composto tem uma relação aí com a gramática, que é o que nós iremos estudar. Composto que significa com mais de um, mas aqui qual é a relação que foi feita? Composto, possui posto. Então, esse meme foi feito de uma maneira bem humorada para fazer uma sátira com essas questões relacionadas à gramática. Sujeito simples é aquele que não tem posto e o sujeito composto é aquele que possui um posto. Nesse caso, um posto de combustíveis. Ok? Você já produziu algum meme? Você acha interessante esses memes que estão circulando na internet? São formas bem humoradas, muitas vezes, de encarar fatos do dia a dia. E é interessante que você também produza. Aqui, iremos analisar também algumas questões relacionadas à organização de uma oração, de um enunciado. Para que nós possamos entender os termos de uma oração, você precisa pensar que essa oração se organiza de uma certa forma. A organização da oração, ela sempre ocorre em torno de um verbo. Vejamos. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. A palavra destacada, lideram, é um verbo. Este verbo é aquele que vai organizar o restante da oração. Tudo se organiza em torno dele. Depois temos também o cérebro ainda está em desenvolvimento. Aqui nós temos um verbo de estado. O primeiro, lideram, era um verbo de ação. E agora temos um verbo de estado. Depois temos também, no primeiro, lideram, um verbo que indica ação, o segundo, um verbo que indica estado. O que essas duas orações têm em comum? Neste caso, elas estão ali organizadas em torno do verbo. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Os adolescentes lideram, nós temos ali, em relação à palavra lideram, nós podemos nos questionar, quem lidera? Quem lidera aqui são os adolescentes. E os adolescentes funcionam como sujeito dessa oração. E também temos, no segundo, o cérebro ainda está em desenvolvimento. A palavra destacada, o cérebro, está relacionada então com o verbo. Quem está? O cérebro. Quando eu pergunto quem para o verbo, eu tenho a presença do sujeito. Quem é o sujeito então? O sujeito é de quem se declara algo numa oração. É aquilo ou aquele de quem se fala. Já o predicado é a informação dada a respeito do sujeito. Essa informação dada a respeito do sujeito é o que se fala. Então, quando eu tenho os adolescentes lideram o ranking, eu tenho um verbo, lideram. Quem lideram? Os adolescentes. E o que eles fazem? Lideram o ranking. Sujeito, então, executa a função de ser aquele ou aquilo de quem se fala, e o predicado é a informação que é declarada a respeito desse sujeito. A palavra sintaxe refere-se à organização, e assim como em um jogo de futebol, nós temos nos enunciados organização, cada palavra desempenha ali a sua função. Nós podemos pensar que, assim como no futebol, nós temos lá o goleiro, o centroavante, nós temos o zagueiro. Aqui na organização da oração, nós temos palavras que desempenham algumas funções, como, por exemplo, o sujeito e o predicado. Um mesmo jogador pode trocar de posição? Sim, ele pode. Ele pode trocar de posição. Aqui na oração também, eu posso ter um substantivo que é núcleo do sujeito ou um substantivo que é núcleo do objeto, por exemplo. Então, o que nós precisamos pensar é que essa organização se dá em termos de funções. Então,
num time de futebol, nós temos vários times, em todos eles nós temos um goleiro. Só que é o mesmo goleiro para cada time? Não, cada time tem o seu. Então, cada oração tem ali o seu sujeito e o seu predicado que está ali tendo uma função sendo desempenhada. Aqui, pessoal, é importante você pensar em termos de organização. Nesse vídeo, nós falamos, então, a respeito dos termos da oração. Espero que vocês tenham gostado e até breve!